A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento, Deus tem uma palavra de libertação para a tua alma. Deus tem uma palavra de cura, de mudança, de transformação para você que se encontra perdido, perdida, não sabendo mais o que fazer da vida. Deus falará contigo e te dará novas direções em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos e às irmãs que possam prestar atenção nessa palavra até o final, porque eu creio que Jesus, ele vai trabalhar na tua vida e vai te mostrar que ele é Deus, que cura, liberta e salva as almas que estão perdidas. Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao 34, a qual vai nos falar sobre a cura de 2 cegos e um mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: crede vós que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou seus olhos, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma palavra de cura para a minha e para a tua vida, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do fim, a qual muitas pessoas estão precisando de libertação, muitas pessoas precisam de cura para a sua alma, muitas pessoas precisam de ajuda, e Deus está aqui para falar contigo e te mostrar que é possível a tua vida mudar, que Ele é a ajuda que você precisa, que Ele é tudo que você precisa nesse tempo presente, a qual nós estamos vivendo. Então nós vamos ver que a Bíblia fala: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Isso aqui é algo muito interessante, porque nós podemos ver que esses 2 homens cegos, eles criam, louvado seja Deus, que Jesus tinha poder para curar eles. Eu creio que nos ouvidos deles, mesmo ele sendo cego, chegou aos conhecimentos deles que Jesus tinha o poder de cura, de libertação. Então aqueles homens seguiram a Jesus para ser curado.
e pediram que Jesus tivesse compaixão, que Jesus se compadecesse daquele problema junto com eles. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua doença, qual é o teu, louvado seja o nome do Senhor, desespero nesse momento. Mas se você botar no teu coração de fazer como esses dois cegos, seguir a Jesus e pedir a Jesus para ter compaixão da tua vida, a tua vida, através desta palavra que está sendo pregada, em nome de Jesus, a tua vida ela vai mudar, assim como mudou a vida desses dois cegos. Eles seguiram a Jesus primeiramente e pediram para Jesus ter compaixão deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, seguir a Jesus é a primeira regra. Você crê no nome de Jesus Cristo, na palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é a primeira regra. A segunda regra é pedir misericórdia. É pedir ao Senhor que Ele tenha compaixão da nossa vida. Porque assim nós vamos estar demonstrando para Jesus, que é o nosso Deus, que nós não somos nada, que nós somos dependentes dEle. E esta palavra, tenha compaixão ou tenha misericórdia, você encontra em outras partes também da Bíblia, no Novo Testamento. Outras pessoas que também não eram crentes, eram pessoas que andavam errantes, precisando de ajuda, louvado seja Deus, eles também falaram dessa forma com Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, o cego Bartimeu falou uma certa feita: tenha compaixão de mim, Jesus Cristo, filho de Davi. Então essa palavra não é a primeira vez que aparece nesse evangelho. Há outras vezes também que aparece, porque mesmo que eles não eram crentes, não eram servos de Deus, eles tinham ao menos o reconhecimento que Jesus Cristo não era simplesmente um ser humano. Eles não falavam de qualquer jeito com Jesus. Eles pediam misericórdia e compaixão como reconhecimento de que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maior, Ele é grande, e nós somos pequenos, somos fracos. Então primeiro nós seguimos a Jesus, primeiro você entrega a tua vida para Jesus, que é o nosso Deus, e você pede compaixão pela tua vida, você pede misericórdia pela tua vida, para que Ele possa te curar, para que Ele possa ver na tua vida que você está reconhecendo Ele como teu Salvador. Então aqueles homens seguiram a Jesus e pediram compaixão pela vida deles. Aí a Bíblia fala que Jesus, tendo entrado em casa, os cegos insistiram e se aproximaram de Jesus. Aí que Jesus perguntou para eles: crede vós, vocês creem que eu posso fazer isto? Eles falaram: sim, Senhor. Responderam eles. Então isso aqui é interessante, porque aqui eles seguem a Jesus e pedem misericórdia, e quando Jesus está indo para casa e entra em casa, aqueles cegos se aproximam de Jesus, ou seja, eles foram insistentes na cura, no milagre deles para com Jesus. E por causa da insistência deles, Jesus Cristo viu que verdadeiramente, depois deles terem se humilhado, pedindo compaixão, Jesus viu que eles queriam milagre. Então é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiro você entrega a tua vida para Jesus,
e segue a Jesus conforme os mandamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Segundo, você pede compaixão a Deus. Você pede misericórdia pela tua vida, para que Ele possa gerar a cura. E se Deus não falar nada, se Deus não te responder nada, você seja insistente. Porque Deus, Ele tem as suas maneiras de provar a nossa fé. E há muitas pessoas que estão frustradas, porque pediu a Deus, porque buscou a Deus e Deus não respondeu. Porque insistiu a Deus e por Deus estar provando a fé, tais pessoas desistiram da cura. Então, você não pode desistir. Se você está seguindo a Jesus ou irá seguir a Jesus em nome de Jesus, se você está pedindo compaixão a Deus e Ele não respondeu nada, você tem que ser insistente. Você tem que continuar a buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus viu que eles estavam sendo insistentes e seguiram Jesus até a casa dele. Jesus falou: credes vós que eu posso fazer isto? Mas espera aí. Aqueles cegos estavam em busca da cura, da cegueira deles. Mas Jesus não perguntou para eles o que eles queriam. E nem eles falou para Jesus o que eles queriam. Jesus simplesmente falou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram que sim. Então entenda que Jesus, Ele sabe do que você irá buscar nele. Tem coisas que nós nem precisamos falar para Deus. Tem coisas que nós nem precisamos abrir a boca. Porque há momentos, há dificuldades que nós nem conseguimos abrir a boca para falar. Há momentos que nós nem temos forças para abrir a boca e falar com Deus. Mas Deus, Ele sabe daquilo que está no nosso coração. Então, há casos e casos. Há casos que nós, seres humanos, não conseguiremos falar para Deus. E há casos que nós precisaremos abrir a nossa boca para falar com Deus. Louvado seja Deus. Aqueles homens não precisaram falar para Jesus qual era a situação, porque Jesus já sabia o que eles queriam. Então Jesus só perguntou: vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles falaram que sim. Então, meus irmãos, é segundo a tua fé. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem todo o poder no céu e na terra para te curar? Você crê que mesmo na dificuldade, na prova que você está passando, Jesus sendo Deus, Ele pode mudar a tua vida? Você crê que mesmo você estando no vício, na droga, na prostituição, Ele pode mudar a tua vida? Você crê? Se você crê, a Bíblia fala: tudo é possível ao que crê. Se você crê que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, tudo é possível para você. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela é ilimitada. A fé, ela move montanhas. A fé, ela muda situações que aos olhos humanos não podem ser mudadas. Pela fé, a Bíblia nos fala lá em Hebreus, capítulo 11, que pela fé os antigos alcançaram grande testemunho. A Bíblia fala que pela fé Enoque foi transladado para o céu. Pela fé Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu e não experimentou a morte. Que pela fé muitas pessoas foram curadas.
Então, se você ter fé na palavra de Deus, você vai ser curado. Você vai ser curada. E nós vimos que quando eles falaram que sim, eles tinham fé no que Jesus Cristo poderia fazer isso, então Jesus tocou nos olhos deles. E Jesus disse: olha, seja feito a vossa vontade. Seja feito segundo a vossa fé. Ou seja, pela medida da nossa fé, a nossa cura é gerada. Mas, irmão, não estou entendendo. Se você crê muito que Jesus pode te curar, através dessa palavra, muito você será curada. Se você crê pouco que Jesus pode te curar, pouco você será curada. É segundo a minha e a tua fé. Mas, irmão, como que eu faço para que a minha fé possa ser grande? Para que eu possa crer muito na palavra de Deus? Você tem que ter propósito de leitura de Bíblia. Você tem que ter propósito de oração, de jejum. Você tem que ter propósito de separação, de intimidade para com Deus. Para que a tua fé apoiada em Deus, não no ser humano, possa a cada dia crescer. Para que a cada dia você possa crer mais. Que a vida ela pode ser mudada pela fé em Deus. Não pela fé no ser humano, mas pela fé no Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou, olha, depois de ter curado para eles: cuidado vocês, para que ninguém saiba o que eu fiz na vida de vocês. Só que aqueles homens, eles saíram divulgando, eles saíram falando do que Jesus tinha feito. Porque eu creio que a alegria daqueles homens foram grande. Jesus falou: cuidado para que ninguém o saiba, que vocês foram curados. Mas aqueles homens estavam tão alegres que eles divulgaram a fama de Jesus. Eles divulgaram a cura que eles tinham recebido. Então, meus irmãos, quando Jesus ele libera a palavra de cura sobre a nossa vida, automaticamente, pela alegria e pela felicidade da nossa cura, nós espalhamos para as outras pessoas. Porque o propósito de Deus é curar a nossa vida para que através da nossa vida outras pessoas também possam ser curadas. A obra de Deus, ela não é gananciosa. Ela não é só para nós. Ela não é só em nós. Ela vem em nós para fazer através de nós. Quanto mais pessoas serem alcançadas, ou quanto mais pessoas ouvirem o testemunho da palavra de Deus, das curas e dos milagres, é melhor. Então, assim como Deus fez na minha vida, eu falo para a tua vida, que Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E você só precisa crer no Filho unigênito de Deus, que foi enviado ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que logo que aqueles homens saíram divulgando a cura, o milagre deles, outras pessoas levaram endemoniado, um homem endemoniado até Jesus. Então Jesus cura um e levam outro até Jesus para ser curado. Porque essa é a missão da obra. Como foi falado, quanto mais pessoas ser curada, melhor. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, melhor.
Deus não vai negar as almas de ser curada. Deus não vai rejeitar as almas de ser liberta. Quanto mais pessoas forem até Jesus, mais pessoas serão curadas. Então, levaram até Jesus outro endemoniado, mudo. Só que quando Jesus expulsou aquele demônio, louvado seja Deus, aquele mudo, ele voltou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo que nunca viu coisa semelhante em Israel. Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela é maravilhosa, ela é admirável, ela é impressionante. De tal maneira que nós nunca veremos outro Deus vivo operar tantas maravilhas. Você nunca vai ver outro Deus operar tantos milagres na face dessa terra, assim como o Deus de Israel. Você nunca vai ouvir tantos milagres, você nunca vai ver tantos testemunhos de curas, de salvação, de mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, há demônios que vêm em forma de enfermidade. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão mudas e cegas por causa de demônios. E muitas das vezes as pessoas nem sabem o porquê de estarem cegas, mudas, enfermas. Mas eu falo para a tua vida que Jesus, ele veio como a solução dos endemoniados. Jesus, ele veio como o libertador dos enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem poder, através desta palavra, de expulsar o mal da tua vida. Ele tem poder para libertar a tua vida daquilo que é ruim, que é negativo. Assim, se você crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele povo ficou admirado por nunca ter visto algo semelhante. Aquele povo ficou admirado por não ter visto algo igual acontecido em Israel. Porque o que Deus faz é único. O que Deus faz é para mostrar que Ele é soberano. Só que mesmo aqueles homens que estavam endemoniados, enfermos, cegos, sendo curados, alguns fariseus que lutavam contra a vida de Jesus para acabar com o ministério de Jesus, mas não conseguiam, eles difamavam Jesus e falavam: olha, esse homem aí, ele expulsa demônios porque ele é o príncipe dos demônios. Então, meus irmãos, nessa vida, nesse mundo que nós estamos vivendo, é assim. Há pessoas que vão se maravilhar da cura de Deus, há pessoas que vão espalhar a cura que Deus fizera, há pessoas que vão se alegrar pela cura de Deus. Mas também há outras pessoas sendo influenciadas pelo diabo que vão tentar trazer tristeza. Eles vão ver pessoas sendo curadas, eles vão ver pessoas alegres, sendo libertas, mas essas pessoas sendo influenciadas por Satanás, pelo inimigo, vão tentar desconstruir aquilo que Deus fez. Vão tentar mudar aquilo que Deus fez.
Mas aquilo que Deus fez, ou que Deus vai fazer na tua vida, ninguém pode mudar. As pessoas sendo usadas pelo diabo podem criticar a tua vida, mesmo Jesus tendo te liberto do mal. As pessoas podem falar mal do teu nome, mesmo Jesus tendo mudado a tua história. Mas o simples fato das pessoas falarem ou te condenarem não vai mudar o fato de Jesus ter mudado a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não olhe para o lado negativo. Não olhe para o que falam da tua vida. Não olhe para o que estão falando da tua vida. Porque pessoas assim sendo influenciadas pelo inimigo, sempre haverá na face da terra. Só que o teu foco, o meu foco, não é olhar para o lado negativo, pelo que as pessoas falam de ruim. Mas olha pelo lado bom. Olha pelo que Deus está fazendo na tua vida. Olha pelo que Deus já fez na tua vida. Meus irmãos, aqueles homens foram libertos. Agora imagina se eles dessem ouvidos ao que os fariseus falavam. Eles foram transformados. E imagina se eles dessem ouvido ao que os fariseus falavam. Seria em vão eles terem sido libertos e ficado contra Jesus. Teria sido em vão. Então, se Deus está mudando a tua vida, não dê ouvido para quem está contra a você. Não dê ouvido para quem está falando ao contrário. Louvado seja Deus, porque o teu foco é Deus, é a tua cura, é o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, creia nessa palavra. Porque pessoas para criticar, pessoas para difamar o teu nome sempre vai ter. Mas o que importa é que Deus está mudando a tua vida. O que importa é que Deus está te libertando. As pessoas falando ou não, a obra de Deus vai ser completa na tua vida. E você tem que crer nisso, para a glória de Deus.